Estamos ao vivo. Vai cortar aqui na live. Bom, apresentar a vocês esse programa que não tem cunho político, partidário. Isso aqui é uma iniciativa popular. Hoje nós temos a Maiara, Isabela Mamed, que é jornalista, o Tiago Solino, que é professor de matemática, e no canto inferior aí da tela, o pré-candidato a uma das 34 cadeiras da Câmara Municipal, Tiago Solino. Boa tarde, Tiago. Faça uma breve apresentação sua, por favor. Solino ou Vicente? Perdão, Tiago Vicente. Faça uma breve apresentação sua. Dois Tiagos não dá certo. Vai dar certo, é. Bom, eu sou o Tiago Vicente, né? Eu sou pré-candidato a vereador pelo partido do PRTB, Guarulhos. Eu sou comerciante na cidade de Guarulhos já há mais de 8 anos. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu pai, meus tios, minha mãe, meus irmãos, primos. A gente veio do comércio, né? Então, totalmente aí sangue comerciante aí, empreendedor na veia. Não sou político, nunca fui político, né? Mas sempre gostei de acompanhar a política. E esse ano eu recebi um convite do Luizinho Franganiello para fazer parte do PRTB e para fazer parte dessas eleições. E eu aceitei a proposta. Gente vou enfrentar esse novo desafio na minha vida aí. É uma coisa que me chama muita atenção. E eu sempre briguei também. Falei assim, a gente sempre reclama, mas a gente não põe a mão na massa para fazer, né? Então, na minha vida, como eu sempre coloquei a mão na massa para fazer, na política não foi diferente. Eu falei, bom, eu vou fazer do jeito que eu sempre acreditei. Eu vou lá e vou tentar mudar alguma coisa, né? E aí eu tô entrando nessa guerra que é a política aí municipal, né? Beleza. Só para quem está assistindo a gente entender, aqui serão feita a discussão de 5 temas. 3 deles são fixos, os outros candidatos que vão aparecer aqui responderão os mesmos temas, não necessariamente as mesmas perguntas, e outros 2 temas são aleatórios, ou seja, eles serão sorteados aqui na live, e quem quiser fazer pergunta ao candidato, coloca nos comentários que a gente vai escolher 2 perguntas para ele poder responder. Nos temas fixos, o candidato terá 5 minutos para responder a pergunta cada uma delas. Nos temas nos temas fixos, ele terá 3 minutos para responder, e nos temas aleatórios ele terá 5 minutos. Vamos começar com um dos temas fixos. Tiago Solino. Pode chamar só de Solino que tá bom. Quer fazer a primeira pergunta sobre saúde pública? Saúde pública? É. Vamos lá. Tiago, meu xará. Guarulhos. Guarulhos possui só 3 hospitais municipais. Só 3. Dadas as condições demográficas do nosso município, ou seja, a área, a quantidade de habitantes. Ele caiu. Vamos esperar ele voltar. Vamos esperar o candidato voltar. Mas já temos 8 pessoas nos acompanhando aí. Quem quiser dar um oi aí, dar uma opinião. Voltei. Oi. Então vamos lá. Tá difícil. Será que a minha internet aqui que tá ruim, cara? Eu acho que é. É possível. Aliás, é bem provável. É o mais provável. Eu peguei a mais barata, eu sou pão duro. Ô, Tiago, então, na realidade, são 3 perguntas dentro de uma só, tá? Tá. Vamos lá. Guarulhos tem só 3 hospitais municipais. Caiu de novo. A internet dele não tá muito boa, não. Tá difícil. O barato tá saindo caro. Tá difícil. Voltou. Ih, caiu. Voltou e caiu.
eu diminuir meu microfone está muito alto, Mayara? Você está ouvindo a live? Não, tá tranquilo. Eu deixei mudo só, tá com uns segundos de atraso. Certo. Agora acho que vai, vamos ver. Vai lá, Tiagão. Eu mudei a internet. Vamos lá. Vamos lá, Thiago. Ó, então, são 3 perguntas dentro de uma só, mas é porque se for afirmativo, continua. Entendeu? Tá. Se não, para na primeira. Tá. Guarulhos tem só 3 hospitais municipais. Dadas as condições demográficas da cidade, ou seja, a quantidade de habitantes, a área, isso é pouco. E em caso de ser pouco, ou seja, de caso afirmativo, qual seria a região com maior necessidade? E havendo essa necessidade, de onde poderia vir os recursos, não só para construção, mas para manutenção também? 5 minutos. Ou 3 minutos. Ô, Thiago, eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para responder essa pergunta, mas a gente vai desenrolando aí que ela é um pouco complexa, né? Ó, a saúde em Guarulhos, ela tá bem abandonada. Como você mesmo disse, 3 hospitais, sim, é pouco, né? Nós somos em mais ou menos 1.400.000 pessoas em Guarulhos, né? Em número de habitantes, 3 hospitais é pouco. Só que eu trago uns números aqui para vocês. O ano passado, tá? São números de 2019. A Prefeitura de Guarulhos gastou cerca de 1 bilhão com saúde. Então, assim, não foi pouco. Dinheiro tem, né? Porque, assim, quando a gente fala de alguma coisa, de algum tipo de serviço público, a gente pensa o quê? Para melhorar, tem que aumentar o investimento. Mas, gente, a gente tem que sempre pensar o seguinte: se aumentar o investimento, tem que aumentar a arrecadação. Se aumentar a arrecadação, é tributo, é imposto. Então, assim, Guarulhos gastou ano passado 1,1 bilhões com a saúde. Representa mais ou menos 24% a 32% da renda do município anual. Agora tem um número bacana também que eu queria trazer para vocês. Quase o dobro, né, desse dinheiro foi gasto com especialidades. Aí a pergunta que eu faço para vocês, né, jogando a bola também até para o Thiago aí, hoje em Guarulhos você consegue marcar algum tipo de especialidade? Ginecologista, neuropsiquiatra, etc, etc? Isso, e quase, né, pouco menos que a metade, esse dinheiro é revertido pelas UBSs. Quer dizer, dos dois lados tá mal gerenciado esse dinheiro, entendeu? Então, assim, a saúde em Guarulhos, 3 hospitais, é pouco sim. Da onde viriam os recursos para construir novos hospitais? 1 minuto, candidato. Não precisa aumentar a arrecadação, não precisa tirar de nenhum lugar. É gerenciar, administrar bem o que já tem, certo? E qual área a gente deveria investir em hospitais ou etc., isso aí a gente teria que fazer um estudo, mapeando a cidade, né? Teria que estar fazendo um estudo mais aprofundado para a gente estar olhando onde há mais necessidade. Eu acredito que seja nas periferias, mas é só com estudo, né? Tudo certinho para a gente chegar a esse local, né? Certo. Muito obrigado. Próxima pergunta, Mayara quer fazer? Posso fazer. Então, pode fazer aí. Segurança ainda, né? Saúde pública ainda. Saúde pública ainda. Vamos lá. Guarulhos, ela possui uma quantidade baseada na quantidade de pessoas, bairros, etc. 69 UBSs, certo? Visto uma realidade nossa aqui da região São João, Soberana, Fortaleza, a gente tem um UPA, na verdade, né? Não é uma UBS, tem uma UBS aqui no São João, mas aqui é questão de postos, né? Em média, 3 horas de atendimento. Então, você chega, faz a triagem, até você chegar para ter algum tipo de atendimento médico, é em média 3 horas, que lá é bem lotado, para uma quantidade de pessoas considerável. Haveria uma verba, como você comentou, de gerenciamento para fazer a manutenção? Tem um planejamento para fazer essa melhoria nesses UBS, UPAs e etc? Um pouco parecida com a pergunta do Thiago, né? Uhum. Assim, o que a gente tem que entender, dinheiro em caixa tem,
ele é mal gerenciado. Ele é mal gerenciado. Como eu falei para vocês, eu não sou político. Então, as minhas propostas e as minhas ideias, elas não são muito populares, né? Então, eu acho o seguinte, eu estou concorrendo a um cargo a vereador, certo? Eu vou entrar no legislativo. A minha função é fiscalizar o executivo. Mas não é só fiscalizar o executivo. Eu tenho que fiscalizar também o funcionalismo público. Concorda comigo? O que acontece? O dinheiro é mal gerenciado, né? E a fiscalização não acontece em nenhuma área do serviço público. Uhum. A gente precisa ter um acompanhamento mais de perto. A gente tem que trazer da iniciativa privada, certo? A gestão. Incentivar os funcionários públicos, alinhar com eles a proposta de trabalho, trazer os recursos, né? Trazer a infraestrutura e cobrar também, sem contar. É lógico, eu sei que às vezes não tem o recurso, né? Mas o funcionário público, não estou generalizando, né? Mas tem uma parte que ele negligencia também o seu trabalho. Ele fala assim, bom, tá ruim, então eu vou abandonar. Lógico, isso é um efeito em cadeia. Só que a gente não pode pensar dessa forma. Por isso que a gente tem que entrar. É bom a gente discutir a política, discutir os problemas e a gente se incluir dentro dele. Eu também faço parte. Você entendeu? Igual eu estou entrando nessa campanha agora, nessas eleições. Por quê? Porque eu já não acredito nos que estão lá, né? Então eu tenho que entrar lá para tentar mudar. Mas eu fiz parte dessa administração, e vocês também, porque nós votamos. Ah, mas eu não votei, Thiago. Você não votou, mas você deixou alguém escolher por você. Quando você não vota, alguém escolhe por você. Então a gente se omitiu. Ou você se omitiu, ou você escolheu errado. Qual a nossa função agora? Mudar. Vamos trocar. Candidato. Você entendeu? Então a proposta que eu tenho hoje, primeiro eu tenho que entrar lá para ver quais os reais problemas de Guarulhos. Uma coisa eu tenho certeza. Recursos financeiros a gente tem. Uhum. Certo. Certo. Agora, a minha pergunta, pegando o gancho do que você falou e fugindo aqui da que eu tinha feito, já que a Mayara fez a pergunta aí da superlotação, já abrangeu bastante disso. Falando da área da saúde ainda, sobre o funcionalismo público da área da saúde, que eles são praticamente sucateados, e a gente vê isso nas UPAs, nós vemos nas formas de atendimento que eles têm lá. Muitos, inclusive agora na época da pandemia, deixaram de ter acesso, teve uma dificuldade tremenda para poder conseguir EPIs e outros equipamentos e medicamentos necessários para o bem atendimento do cidadão guarulhense. O que você faria se estivesse hoje como vereador e visse os gastos que foram feitos com a tenda do SECAP em combate ao Covid-19 e que agora foi desmontada, né? E até então ninguém sabe para onde que foram todos aqueles equipamentos. O que você, como vereador, deveria fazer numa situação dessa? Leandro, se eu tivesse nessa gestão, é muito simples de responder essa pergunta. Se eu tivesse nessa gestão, eu não faria parte do núcleo do governo. Com certeza eu estaria na oposição do governo. Primeiro que eu não investiria na tenda. E eu só como um vereador, talvez eu seria o único lá dentro que seria contra, eu iria expor os problemas, sim, reais. Né? Porque, assim, a gente tem um hospital no Bom Sucesso, né, no Pimentas, e o hospital tem 2 andares parados, gente. E aí eu vou lá e invisto mais de 40 milhões numa tenda, em um recurso que vai ficar ficou por 3 ou 4 meses. Que legado essa tenda deixou? Nenhum. Lógico que eu, como uma voz lá dentro, pode ser que eu não conseguiria barrar, né, essa medida da tenda. Mas uma coisa eu iria fazer. Eu iria expor ela para os cidadãos. Uma coisa também, o cidadão guarulhense, como cidadão brasileiro, ele tem que fazer parte. Não adianta o cidadão chegar lá e votar no Thiago e depois falar, Thiago, se vira. Não, eu sou um só. Eu preciso da ajuda do cidadão. Então,
eu ia expor para os cidadãos guarulhenses, e ia falar para eles, ó, esse dinheiro aqui, ó, 40 milhões, que é muito dinheiro, está indo para uma tenda, que em 4 meses está sendo desmontada e o dinheiro foi embora. Não ficou legado nenhum, né? Então, assim, hoje nós temos 33 vereadores. 34. 34, né? Hoje nós temos 34 vereadores. Esses 34 vereadores, eles vão tentar a reeleição. Alguns deles, eu garanto a vocês, que vão ser reeleitos. E eles deram esse cheque em branco para o prefeito Guti. Galera, olha que engraçado. Quem acompanha um pouco da política sabe. O Guti está vindo como vice-prefeito, o Jesus. O Jesus, ele era o presidente da Câmara. A função dele era fiscalizar o Guti. Como que o cara agora me traz como vice-prefeito e o presidente da Câmara? Quer dizer que a parceria é antiga. Você entendeu? Então, assim, eu não investiria, tentaria barrar as medidas, mas como eu sou um só vereador, eu iria expor essas ações antes mesmo delas acontecerem. A função do vereador, mesmo que ele não consiga nada, é expor, é mostrar para a população, chamar a população e falar, ó, tá acontecendo isso, gente, eu preciso de vocês aqui. Então, assim, um vereador não muda, um vereador pode não mudar, mas ele pode fazer muito barulho e muita bagunça. Muito obrigado pela resposta. Próximo tema, vamos para segurança. Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. Vamos lá. Eu moro na periferia, o Thiago também mora na periferia, a Isabela também mora na periferia. E um dos maiores problemas das periferias é, sem dúvida, o tráfico de entorpecentes. Vimos ultimamente um aumento drástico do uso dessas substâncias por parte de jovens e, consequentemente, o aumento de óbitos por overdose. Porém, o que nós não vemos nas periferias são ações pontuais das forças públicas de segurança. Como você pretende combater isso? 3 minutos. Leandro, vamos falar um pouco da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje tem um efetivo, em média, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o número é aproximadamente de 800 guardas municipais. De novo, a gente volta. A gente tem um número de habitantes que não corresponde com o número de efetivos da Guarda Municipal. Quer dizer, a gente precisa rapidamente aumentar o número de efetivos. Outra coisa, o que a gente precisa fazer urgente? Montar bases em pontos estratégicos da cidade de Guarulhos para promover o mínimo de sensação de segurança. Que isso também impede, lógico, os crimes, né? E também o usuário na rua, normatizar o uso de drogas em praças, né? Porque assim, se a gente quer barrar o crescimento do tráfico, né? E alimentar, né, o crime organizado, a gente tem que combater também o usuário, né? Não que o usuário comete um crime, ele é um doente, ele é um dependente químico, mas a gente tem que fazer o quê? Tentar dificultar esse uso, dificultar esse acesso. Quando eu dificulto o acesso, fica mais difícil o quê? Aumentar o número de usuários. Isso a gente também enforca um pouco, né? Tenta tirar um pouco do gás e do ar do crime organizado, porque sem dinheiro, né, os caras não conseguem crescer. Então, assim, aumentar o número de bases em pontos estratégicos, né? Aumentar o número de efetivos, tanto da Guarda Municipal, e também entrar em acordo com o governo estadual para aumentar o número de PMs também, de policiais militares, com ações efetivas. Olha, a gente vê bastante ações da Polícia Militar para apreensão de veículo com documentação irregular. Mas eu não vejo, por exemplo, ações da Polícia Militar. Não estou culpando a Polícia Militar, porque isso vem de cima, né? E nem a Guarda Municipal, porque vem de cima. Mas eu não vejo ações, por exemplo, deles voltada para o quê? Tentar barrar o uso recreativo das drogas, né? E facilitado, porque hoje é muito simples, você vai lá, compra o seu cigarrinho, é fácil você ir lá na bocada comprar o seu cigarrinho e você sair fumando em qualquer lugar. Então a gente precisa trabalhar nesses 3 pontos. Aumentar o número de efetivos de guardas, aumentar o número de bases em pontos estratégicos para promover a sensação de segurança e também começar a fiscalizar e dificultar o acesso à droga.
lógico, dentro das escolas, fazer um trabalho também informativo. Não tem que liberar a droga, não, gente. A gente tem que começar a combater ela de frente. Muito obrigado. Maiara, Tiago, Solino. Solino. Vocês querem fazer mais alguma ou quer que eu faça aqui? Não, pode ficar na sua. Desse tema, pode ficar com você. Tá bom. Outra pergunta aqui. Vemos um abuso com a venda de produtos que não deveriam ser consumidos por menores nessa epidemia de adegas que começou a tomar conta das periferias, o que causa um prejuízo sem tamanho para nossos jovens, devido ao álcool ser uma das substâncias mais danosas para a saúde com maior possibilidade de vício. Vemos também que quem deveria fiscalizar o crime de venda a bebida alcoólica para menores não tem autonomia para tal. O que você pensa sobre isso, candidato? Leandro, aí eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte, realmente isso acontece, né? Mas assim, nem sempre é o menor que vai até a adega e compra, né? Às vezes, o que acontece? Ele manda um maior lá e comprar. Então, aí são duas coisas que a gente precisa fazer. A fiscalização é importante? Sim, é importante. Só que a conscientização com os pais. Precisa ser feito um trabalho junto aos responsáveis. Os responsáveis, que são os pais, eles precisam ser responsabilizados por isso. A polícia ou a guarda municipal tem que voltar com as ações que eram do passado, recolher esses menores que estão na rua em horário, né, fora de horário, né? Hoje um moleque de 12, 13 anos, ele está no baile funk, entendeu? Tudo bem, mas se pegar com bebida alcoólica, tem que chegar nos pais, mandar lá o conselho tutelar, conversar com a família, né? Que base familiar esse jovem está tendo? Nenhuma, você entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nos pais e responsabilizar eles, porque a responsabilidade do pai é até os 18 anos. Então, tem que chegar nos pais e falar, é responsabilidade de vocês. Se acontecer alguma coisa, ou ele vir a acontecer alguma coisa com ele, ou ele promover algo de ruim com o outro, você vai ser responsabilizado criminalmente. Isso precisa acontecer no Brasil, gente. Você vê, é uma proposta que, se eu falar para vocês hoje, ela é impopular. Todo mundo vai falar, mas o Estado tem que fiscalizar. Não, é seu filho. É seu filho que está na rua. É seu filho que está comprando a bebida alcoólica. Então, é fazer um trabalho junto com o Conselho Tutelar. Gente, cadê o Conselho Tutelar? Quando tem agressão infantil, o Conselho some. Quando tem esses problemas de menores em bailes, ou usando drogas, ou usando álcool, o Conselho Tutelar some. Então, esses órgãos têm que começar a ser responsabilizados também. Eles têm que ter uma ação efetiva, junto com a família e junto com o menor. Tem que acontecer. Um minuto, candidato. Entendeu? Pronto? Respondido? Respondido. A última pergunta do tema. Você tinha dito aí da quantidade de guardas, né? Hoje eu consultei a Secretaria de Segurança e consegui um dado sobre isso, né? Hoje, Guarulhos tem 760 guardas. Quase, hein? Se fosse prova, o quase vale? 760 guardas civis metropolitanos disponíveis para atender a nossa população de 1.392.121 munícipes. É muito pouco. Quais medidas poderiam ser adotadas para melhorar esse quadro? Porque é uma profissão, são servidores que sofrem diretamente com essa falta de corpo, né? Falta de mão de obra humana e matéria-prima humana, e eles têm que ficar se desdobrando em várias partes de Guarulhos, e Guarulhos não é uma cidade tão pequena. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso não está acontecendo só em Guarulhos, tá? Está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje não é atrativo você ser um guarda municipal ou um policial, porque a lei está contra as ações da polícia. Entenda o que eu vou falar. É lógico que as ações policiais elas devem ser fiscalizadas. Isso é uma coisa.
o excesso dessas ações também precisa ser fiscalizado e punido. Agora, a gente também não pode colocar o guarda e o policial militar na rua e atar as mãos deles. Você entendeu? Hoje acontece o quê? Muita gente protege o delinquente, o infrator. Gente, quando o cara está cometendo o crime, automaticamente ele está infringindo a lei. Lógico que ações mais rigorosas da Polícia Militar têm que ser questionadas, vamos fiscalizar, né? E punir os excessos que acontecem, não estou falando que não acontece, mas não pode generalizar. Hoje acontece muito a generalização do problema. Vamos lá, vamos voltar, é um assunto muito polêmico, né? Mas eu sou polêmico, não tem jeito, eu vou ter que falar disso. Aconteceu aquela fatalidade nos Estados Unidos com o policial que acabou matando o negro, né? Gente, foi um excesso. O policial tem que ser punido, mas a corporação ela é diferente do policial. O policial não representa a corporação representa o policial. Quer dizer, estão generalizando. Quer dizer que então todos os policiais são criminosos. Não, gente, não é assim. Se eu for levar isso ao pé da letra, então todos nós somos criminosos. Porque quando tem um cidadão criminoso, eu vou generalizar, então todos nós somos criminosos. Isso não é verdade. Então, a gente tem que mudar um pouco essa consciência. Um minuto. Tem que aplaudir as ações da Polícia Militar e da Guarda Municipal, tem que valorizar, todo mundo quer ser reconhecido. Vocês são profissionais e vocês estudaram, se prepararam e todo mundo quer o reconhecimento. Todo mundo quer o reconhecimento. Então, o policial também quer ser reconhecido. Eita, vou parar o tempo aqui. Esperar ele voltar. Tiago, você tá bem? Solino? Eu não tô ouvindo nada. Você tá me ouvindo? Caiu. Voltei. Então a gente tem que... Então, calma aí, Tiago. Deixa eu voltar aqui o seu tempo. Você tinha 40 segundos para falar, tá bom? Tá. Vai. Então, quais as ações que eu tomaria? A gente precisa instruir bem os guardas, né? Mas caiu um pouco meu raciocínio. Instruir bem os guardas, aumentar o número de efetivos, como eu falei lá no começo, né? Tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, né? E conscientizar o cidadão que o policial, ele não é um vilão, ele é o mocinho, né? Lógico, vai ter profissionais que são ruins ou até criminosos, mas eles não são a maioria. Certo. Vamos pro último tema fixo, que é sobre a reforma política. Maiara, quer fazer a pergunta? Tiago? São essas três questões. Pode fazer. Hoje em dia, assim, qualquer indivíduo pode ser candidato a algum cargo eletivo, mas precisa ter um vínculo partidário. E o que você pensa sobre candidatura independente, assim, sem ter esse vínculo realmente com o partido? Eu sou a favor das candidaturas independentes, né? Acho que o partido é importante, né? Porque eu penso da seguinte forma: junto, você com um grupo é muito mais fácil do que sozinho. Mas como eu sou um liberal, eu sou a favor da liberdade, então eu sou a favor sim das candidaturas independentes. Se o cara quiser vir lá sem partido, ele venha. Outra coisa, dentro da reforma política, não vou falar do âmbito municipal, mas já falando do âmbito nacional, precisa ser mais criteriosa e rigorosa com o número de partidos, né? Sou contra o fundo eleitoral e o fundo eleitoral partidário, os dois, né? Tanto que alimenta o partido quanto que alimenta as campanhas. Então, eu sou a favor, sim, da candidatura independente. A cabeça pensa mais rápido do que a boca. Deixa eu fazer a próxima aqui. Mas eu vou fazer uma próxima pergunta. Você vai fazer? Deixa eu fazer uma. Muito se fala sobre reforma política, certo? Sim. Mas pouca coisa são realmente
tiradas do papel e feitas, né, para a comunidade, etc. O que você pensa sobre esses privilégios políticos? Você até comentou agora sobre o fundo, né? Tem mais a ver com essa pré-candidatura, mas com esses privilégios após a eleição, como você visualiza isso? Outra coisa que eu sou totalmente contra, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A verba de gabinete. Eu sou contra a verba de gabinete. Eu acho um excesso, eu acho um privilégio que lesa a sociedade. Você entendeu? Eu venho da iniciativa privada. Eu não tenho verba de gabinete. Eu não tenho verba para o meu escritório. Entendeu? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Hoje, isso não só em âmbito municipal, âmbito nacional também. Eu acho que o salário do político, né, de todos, deveria ser vinculado ao salário mínimo. Então, automaticamente, para ele aumentar o dele, já aumentaria o salário de todos, né? Tudo bem que aí é uma discussão, porque assim, o salário mínimo também é bem complexo. Porque aumentando o salário mínimo, se aumenta também o tamanho da máquina, né? Eu acho que o salário mínimo como base, né, de equilíbrio, bacana. Mas eu também sou contra, assim, vamos aumentar o salário. Igual um exemplo, aumentou o arroz. Não, a gente precisa aumentar o salário mínimo. Não, gente, a gente não precisa aumentar o salário mínimo. Igual me fizeram uma pergunta numa rádio, numa entrevista, falou assim, você acha que não tem que aumentar o salário dos aposentados em Guarulhos? Eu falei, não tem que aumentar o salário dos aposentados em Guarulhos. Eu falei, gente, se aumentar o salário dos aposentados, vai aumentar o tamanho da máquina. Aumentando o tamanho da máquina, vai aumentar o imposto. Vamos pensar o contrário. É isso que o brasileiro tem que entender. O salário mínimo como base é uma coisa. Agora, o salário mínimo como estilo de vida é outra. A gente precisa pensar no poder aquisitivo, né? Então, a gente tem que pensar em sempre aumentar o poder aquisitivo e não o salário. Voltando agora para os privilégios dos políticos. O político, ele que vota para os privilégios dele. Então, ele não vai tirar. O povo brasileiro, o eleitor, ele tem que começar a ver o quê? O Thiago entrou lá. Ele falou na campanha dele que ia mudar isso. Ele mudou? Não, então eu não voto mais no Thiago. Gente, assim, é lógico que não é fácil mudar, mas a mudança ela tá na mão do cidadão. O cidadão ele tem que começar a fazer parte, ele tem que se incluir dentro da política. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu estou fazendo campanha na rua. O brasileiro, ele é corrupto. Ele quer alguma coisa em troca. Aí eu falo pro brasileiro, cara, você quer que eu compre seu voto. Se eu comprar o seu voto e eu entrar lá e fizer alguma coisa de errado, você não é vítima mais, amigão. Você é cúmplice. Não importa que eu paguei 50, se eu paguei 100 no seu voto. Você não é mais vítima. Você não pode mais falar de mim. Porque você não me escolheu. A gente fez uma negociação. Eu comprei seu voto. Então o brasileiro ele tem que se incluir no processo. É muito fácil eu levantar a bandeira e falar assim, os políticos é tudo bandido, é tudo corrupto. Não, não é tudo bandido, não é tudo corrupto, não. Deu a tempo, gente tem... Thiago. Só... Para concluir. Ele caiu? Caiu. Deu tempo, ele caiu. Pega aí, gente, a gente já volta. Maiara, tem alguma... Pode concluir, Thiago. Conclui sua fala, por favor. Só concluindo aqui, ó, uma coisa bem rápida. São quase 1.800 candidatos. Gente, tem gente boa, tem gente honesta, tem gente que quer mudar e tem gente que quer trabalhar e tem criminoso, tem bandido, tem gente do crime organizado, tem gente que é vagabundo e quer se aproveitar. Então a gente tem que fazer o quê? Pesquisa a vida do cara. Certo. Muito bem. Ô, Thiago, Lê, deixa eu fazer só uma perguntinha, acho que tomando gancho, mas é bem breve. Você falou bastante sobre a participação da população, certo? Visto que provavelmente a sua parte você já deve ter começado a fazer antes da sua pré-candidatura, certo? De que forma você e nós hoje podemos auxiliar os candidatos ou colocar em vigor essa atuação? Então, fazer a fiscalização, como você disse, ir atrás. Como a população hoje pode fazer a parte dela, sabe? Sim, hoje, se fosse há uns anos atrás, essa pergunta ia ser bem difícil de ser respondida, né? Porque você já tem que estar muito próximo dos candidatos, né? Ou dos próprios vereadores ou os próprios eleitos, né? Mas hoje é muito fácil. Por quê? Existem redes sociais. Gente, a gente é vigiado o tempo todo. Olha que legal, vocês criaram um canal.
Vocês já são concorrente da Rede Globo, já são concorrente da Record, já são concorrente da Jovem Pan, que eu gosto muito. Quer dizer, olha que mundo que a gente está vivendo. Então, eu sou vigiado o tempo todo. Hoje é simples e fácil você fiscalizar o seu vereador ou o seu candidato. Vai nas redes sociais dele, puxa o passado dele, puxa o estilo de vida dele. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Um cara que nunca trabalhou, um cara que nunca gerou riqueza, um cara que nunca contribuiu com a sociedade ou com a própria família, você acha que ele vai chegar lá dentro da Câmara Municipal ou de qualquer cargo político? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Ele não vai. Então é simples. Hoje, vai nas redes sociais, conhece a vida do cara, vê quem é a pessoa. Só que aí, o que acontece? Hoje vai muito pelo populismo. Hoje, os candidatos, sabe o que eles fazem? Filantropia. Eles se aproveitam da vulnerabilidade do cidadão e vai lá, oferece cesta básica, ele faz lá um puxadinho lá para o cara, e o cara fica grato a ele, e isso não deixa de ser compra. Eu sei que eu entendo a necessidade do cidadão, só que ele tem que pensar não com a barriga, ele tem que começar a pensar com a cabeça. Ele fala, pô, será que esse cara... Filantropia, gente, não é política. Desculpa, filantropia não é política. Você mostrar que está dando cesta básica, que está ajudando as pessoas, isso não deveria ser política. E eles trazem isso para a política escancaradamente, eu acho o cúmulo. Você tem que ajudar quietinho. Eu, como cristão, eu acho que quando eu ajudo alguém, eu não tenho nem que falar quem eu ajudei. É até constrangedor para a pessoa. Você entendeu? Então, você quer ajudar, falar e ajuda não é política. Quando a pessoa fala assim, Tiago, eu preciso de ajuda. Eu vou ajudar o cara, independente da condição política. Falou. Ele caiu de novo. Vamos esperar ele voltar. Lembrando aí... Tem um comentário, tá? Tem uma pergunta, né? Eu vi aqui. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente, nós criamos uma petição pública a respeito da diminuição do custo da nossa Câmara Municipal. Está aí na nossa página. E se vocês quiserem ajudar a gente, também se irritarem com isso, façam parte, compartilhem ela e vamos conseguir fazer esses nossos vereadores mudarem de ideia e começarem a ver nós, como povo, não usando uma expressão da iniciativa privada como patrão, né? Mas nós, como povo, como donos da cidade e não eles. Tiago voltou. Ô, Mayara, qual que é o tema número 5 aí? Tema número 5 é saúde pública. A gente então já comentou. Foi. Então deixa eu fazer de novo. Forma política a gente fez. Nós fizemos historicamente 3 perguntas. E o tema 4, qual que é? Reforma política foi feita. Agora você tem que sortear, Agora né? são os aleatórios. Eu acabei de sortear mobilidade aqui, urbana. Número 4, mobilidade urbana. Tá bom? Isso é bom, hein? Você faz, Thiago ou Mayara, só vou ajustar aqui o timer dele. Então eu deixo com vocês fazendo aí, rapidinho. Pode fazer, okay. Pô. Então vamos lá. Meu xará, Thiago, o que a Câmara e você, caso eleito fosse, pode fazer em relação ao Trevo de Bom Sucesso no Pimenta, ou no Bom Sucesso Pimentas, que estão os dois divididos? Sim. O que a Câmara pode fazer, os vereadores, porque não é executivo, em relação ao Trevo de Bom Sucesso? Essa pergunta eu vou responder de fora, porque assim, eu tenho que estar lá dentro para conhecer todas as verdadeiras amarras da máquina, né? Mas eu vou responder de fora. Primeiro, a gente precisa terminar aquele trevo. Gente, não dá para 15 anos ficar construindo um trevo. Eu acho que já passou da hora do guarulhense se irritar, porque o cara ele fica no trânsito 2, 3 horas, mas ele vai para a casa dele e ali ele fica normal, ele acostumou com isso. Gente, 15 anos na construção de um trevo é inadmissível. Segundo ponto, isso eu vou falar de fora, nem sei se pode, mas a gente pode estudar propostas, né? Uma minha, que eu vou falar agora, nós temos um pontilhão que foi feito por uma empresa de cargas, né? Que é um condomínio de transportes, né?
eles fizeram o próprio pontilhão. Por que a prefeitura não pode chegar lá e dar uma isenção fiscal e utilizar a ponte do cara por um momento? Desafogaria o trevo. O Rodoanel fez também outro pontilhão. Entra em acordo com a empresa do Rodoanel, negocia, é mais uma ponte. E tem mais um pontilhão em Guarulhos que a obra está parada. Inclusive, o nosso candidato a prefeito, Rodrigo Tavares, fez um vídeo semana passada falando disso, né? Que tem o começo da obra, né? De um lado e do outro, só colocar a ponte no meio e terminar. Quer dizer, isso desafogaria o trevo. O trevo não tem segredo, gente. Terminar o trevo não vai mudar. Não vai melhorar as condições. Por quê? Você só consegue... Guarulhos é dividido em dois. Está do lado direito do rio, da Dutra, e do lado esquerdo. Precisa fazer vias de acesso. Tem que fazer mais pontilhões, no mínimo 2. Eu acredito que no mínimo 2. Terminar esse que está em construção, ou usar o do Rodoanel, ou a gente criar um pontilhão próximo do Álamo. Precisa ser feito isso para ontem. E não é obra de 15 anos. Um pontilhão desse você consegue fazer em 2, 3 anos. Certo. Qual que é a próxima pergunta aí? Eu não sei o que aconteceu aqui na live. Tá falando que não tá? Pra mim tá. Tá rodando para você? Tá. Pra mim também. Então, tá bom. Que para mim não tá aparecendo aqui. Mas está aparecendo para vocês, beleza. Qual que é a próxima pergunta aí? Posso fazer, Tchê? Fica à vontade. Pode, fica à vontade. Você já possui algum plano para tornar a mobilidade urbana de Guarulhos mais sustentável? Sustentável, essa é uma pergunta bacana. O que acontece? Hoje a gente percebe que a gente vive num quartel, né? Então, a gente tem uma empresa de ônibus. Eu sou a favor do livre mercado, né? Da livre iniciativa do mercado. Então, eu acho que tudo que é aberto, não é com pouca regulamentação, né? Não é com pouca fiscalização, é com pouca regulamentação, que possibilita um cidadão que tem um ônibus, ele entrar no jogo. Você entendeu? Por quê? Como que eu trago essa sustentabilidade? Eu abro a concorrência. Quando eu tenho concorrência, o que acontece? O serviço melhora, o preço cai. Isso é automático, é de mercado. Automaticamente, eu começo a me preocupar. Thiago, o cara vai se preocupar com lucro, então ele vai se preocupar em usar combustível barato, não sei o quê. Mas hoje, combustível caro, que estraga o meio ambiente, etc., é mais caro. Então ele vai fazer o quê? Ônibus o ônibus elétrico. O cara vai investir na sustentabilidade porque traz dinheiro. Ele ganha com isso. E ele conseguindo dinheiro, ele amplia a empresa dele e ele começa a ser competitivo com os grandes. Então, um projeto que eu teria para fazer o transporte público ser mais sustentável seria abrir esse mercado para ter mais concorrentes. Um cidadão que tem um ônibus, o cara que tem 2 ônibus, ele possa fazer parte, ele contribuir, e isso eu acho que vai trazer benefício não só na sustentabilidade, mas sim também na qualidade do serviço. Bacana. Muito bom. Próxima pergunta aí sobre transporte público. Pode fazer um de vocês dois, por favor? Quer fazer, Solino? Vamos lá. Em 2012, o Aeroporto Internacional abriu 51% das suas ações para o consórcio formado pela Invepar e a CSA. Então, nosso acesso pela ponte, o acesso pela ponte Baquirivu foi impedido. Inúmeras promessas foram feitas e ainda hoje não conseguimos estabelecer o acesso, que era o facilitador do munícipe da região do São João. O que você pensa sobre isso e quais as ações poderiam ser tomadas? Eu nasci e me criei no Haroldo Veloso, cidade de Seródio, né? Foi onde eu me criei. Aquele acesso, cara, era muito importante para a gente, né? Sem os acessos pela Dutra, que é os pontilhões que a gente já deveria ter feito, né? O Baquirivu, ele facilitava, né? Facilitava muito.
a gente tem que ter um diálogo ali muito forte com o governo federal, porque a Gruairport, ela é uma concessão. Então, eu não posso chegar aqui para vocês e falar que eu vou abrir o pontilhão. Eu vou estar mentindo. Mas o PRTB, já vou jogar até o meu partido, né? O PRTB, ele tem acesso, né? A gente tem acesso ao governo federal, né? Então, o diálogo é muito mais fácil. Lógico que a gente vai chegar e lutar por esse acesso, para voltar esse acesso, né? Porque eles alegaram que as pontes estavam ruins, simplesmente fecharam. Então, é igual eu falo, não é fechando as pontes que a gente vai melhorar Guarulhos, mas é abrindo novas pontes. Por isso que Guarulhos daqui a pouco ou São Paulo vai travar, porque nada é construído. Vai, quebra, desaba, os caras fecham, interditam e deixa parado. Não cria-se nada novo. A população está aumentando, o número de carros está aumentando, então precisa aumentar o número de vias, precisa aumentar o número de acessos. Então, esse acesso que o PRTB, o Rodrigo Tavares e eu, como vereador, temos com o governo federal, será um facilitador para a gente lutar para a reabertura da ponte do Rio Baquirivu. Galera do São João, galera do São João, Haroldo Veloso, Seródio, Lenise, Fortaleza, Santos Dumont, na hora de votar, presta atenção nisso. Vamos colocar um governo, se não tem diálogo com o governo federal, você sabe como que é a política. Não vai ter acesso, não vai melhorar a vida. Muito bom, muito bom. Para quem está nos assistindo, eu acabei de postar aí nos comentários a nossa petição sobre o corte de gastos na Câmara Municipal. Quem puder assinar, isso é de extremo interesse. Super a favor. É de extremo interesse dos guarulhenses e isso ajuda bastante. É uma entidade sem fins lucrativos, a Change.org, né? Então ela já atua em vários lugares do Brasil. Vamos lá para o próximo tema. Nós ainda temos saneamento básico, ensino municipal, sortear aqui. Mobilidade, esporte, cultura e lazer, economia e meio ambiente. Qual que é o número 8 aí, Mayara? 8 é reforma política, que já a gente já falou. Uhum. Vamos ver o próximo. O 3, qual que é? 3 é outro fixo, é segurança pública. Então já foi. Próximo. 1. Certo. Saneamento básico. Esse é o último tema que a gente tem aqui dos 9. Depois tem mais uma pergunta para você responder. Já colocaram aí nos comentários. E saneamento básico. Você faz, Mayara? Faço. Há um bom tempo a gente vem acompanhando, né, o alto volume de chuva na cidade, não neste momento agora, mas a gente vem acompanhando que quando chove muito, inunda esses pontos, né, inclusive o Baquirivu, acho que é um dos pontos que também inunda bastante. Quais as possíveis medidas que devem ser tomadas quanto a esse saneamento? Pelo que a gente já ficou sabendo, foi destinada uma verba do governo federal já para fazer a estrutura do Rio Baquirivu ali, né? Para tentar resolver esse problema. Então, a gente tem que dialogar com o governo federal. Gente, Guarulhos, não só Guarulhos como o governo, né? A gente está endividado, então não é assim, chegar lá, eu estou vendo bastante candidato, eu vou fazer, gente. Não é assim, né? A gente está vindo de uma pandemia, a gente está numa recessão econômica, então o dinheiro tem que ser bem gerenciado e bem aplicado. Então já tem a verba, pelo menos é o que foi noticiado aí, essa verba para poder fazer a ampliação, né, e a estrutura do rio. Isso já resolve o problema. Outra coisa que a gente tem que fazer, um trabalho também de conscientização com a população. Não adianta também só colocar a culpa no governo, só a culpa na prefeitura. Não estou defendendo o Guti aqui, porque para mim foi uma péssima gestão. Eu votei nele, mas com o intuito de mudar. Vou mudar novamente, que agora eu vou de Rodrigo Tavares, mas a população tem parte nisso. O cidadão, ele joga o lixo no córrego, ele joga o lixo no chão. Então eu vejo muita gente falando, o Amazonas está queimando, o meio ambiente, mas, cara, você não cuida do seu espaço. Você não se preocupa em varrer uma praça, olhar lá que está sujo.
A molecada faz essa resenha nas praças aí, eles acabam com as praças, que é para uso deles. Então, esse trabalho de conscientização, e até eu acho que tem que ser um pouquinho mais decisivo com a Guarda Municipal, multar essas pessoas, sujou, vai ser multado. Tem que pôr a mão no bolso. Você entendeu? É igual a gente fala. Eu acompanhei a entrevista do ministro Salles ontem na Jovem Pan. Ele falou: é bonito você falar que é a favor do meio ambiente. Agora eu quero ver você colocar a mão no bolso e pagar. Então, o cara vai lá, você gosta da praça? Gosto. Você sujou? Sujou. Então você vai pagar uma multinha aqui para a gente poder limpar essa praça porque você não limpou. Agora, se você limpar, ótimo. Então essas medidas têm que ser. É muito conscientizar. Tem que vir também já da escola, no formato, né? Na grade escolar, colocar isso, né? Gente, limpeza, você cuidar do seu espaço, do seu ambiente. Então, se cada um fizer um pouquinho, não pesa para ninguém. Todo mundo tem que se ajudar. Próxima pergunta sobre saneamento básico. Tiago, você faz? Vamos lá. Qual a solução para o tratamento de resíduos sólidos na cidade? Então, isso aí, no caso você fala dos lixos, né? Então, isso a gente tem que entrar, porque também são matérias que a gente vem acompanhando, né? Que parece que é um cartel. Ganha-se muito com o lixo, né? Então, para ganhar muito sem fiscalização, então os caras acabam agredindo o meio ambiente. Então, a gente tem que entrar e tentar não monopolizar como é hoje, entendeu? Você deixar pessoas pequenas com novas ideias e novas estratégias entrar no mercado e tentar trazer o quê? Uma melhoria, tanto para o grande. Às vezes as melhores ideias, ela não nasce do grande, ela nasce do pequenininho ali. Então, eu, como um bom empreendedor, eu acho que deve se abrir essa caixa, porque, ao meu ver, é uma caixa preta, né, obscura, que ninguém fala, ninguém comenta, mas tem que abrir esse mercado do lixo, né, para outras empresas, não monopolizar. Do jeito que está, é monopólio, é um capital. Eu sempre falo assim, é um capitalismo social, né? Transvestido de capitalismo, mas na verdade não tem capitalismo nenhum, porque não tem concorrente, você não consegue nem entrar. Ah, mas tem licitação para participar. A gente sabe que é tudo uma mentira, né? É tudo uma falácia. Então, tem que vir novas ideias, tem que vir novos empreendedores, gente com novas ideias, querendo fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um caminho. Certo. Última pergunta sobre saneamento básico, por favor. Ano passado foi realizado um estudo pelo Instituto Trata Brasil. Desculpa, Thiago. Em Guarulhos, né? E Guarulhos apareceu na 81ª, acho que assim que fala, posição. Ela caiu 27 posições, certo? E esse ranking ele é composto por 100 cidades. Você visualiza um motivo, ou quais os motivos por ter tido essa queda da posição de saneamento básico? É simples responder. Guarulhos está sem liderança. Guarulhos está abandonada. Então, hoje, vou dar um exemplo para vocês, não é do saneamento básico, mas hoje o cara vai lá, ele abre o porta-mala dele lá, ele faz um baile funk na frente da sua casa e você precisa acordar amanhã cedo para trabalhar e ninguém está nem aí. Então, a lei não está funcionando. Aliás, a lei não está funcionando, não. Ela não está sendo utilizada. Entendeu? Os governantes que nos governam hoje, eles estão... Eu não sei onde eles estão, mas em Guarulhos, com certeza, eles não estão. Eu penso o seguinte, como que um vereador... uma pergunta que eu vou fazer até para vocês. Você sai para jantar hoje, você vai no shopping, a gente passa o tempo... Eu sou de Guarulhos, eu trabalho em Guarulhos, a minha vida é toda em Guarulhos. Então, eu almoço, eu janto, eu passeio, tudo em Guarulhos. Você encontra algum vereador? Vou sair para jantar, tem um vereador ali. Você não encontra os caras. Eles nem gastam o dinheiro deles em Guarulhos. Eles simplesmente não estão. O índice de faltas da Câmara de Vereadores
desse mandato foi mais baixo. Os caras nem trabalhavam. Então, assim, é lógico que tudo vai começar a cair, tudo vai começar a piorar. Está caindo o índice o número de empresas que estão deixando Guarulhos, está caindo Guarulhos está caindo de educacional, abandono, simplesmente está sendo abandonada. E já é de governos anteriores, né? E a gente tentou com o Guti, não conseguiu. A função do guarulhense hoje é mudar. Tem que trocar. E, vai em Guarulhos por 4 mandatos, 16 anos. Deixaram uma baita dívida aí. Então, assim, eu voto no cara porque o cara foi bom. Não, você já tem a consciência que vai ser ruim. Você já sabe o que vai acontecer. Então, pesquisa a fundo sobre os seus candidatos, sobre para quem você vai votar, porque senão a gente vai continuar ladeira abaixo em todos os números. Não só em saneamento básico, mas em tudo. Ok. Agora, a última parte da nossa entrevista, para finalizar, uma pergunta de um dos nossos seguidores aqui, e também faz parte da Operação Ira. O Robson perguntou assim: há uns 15 anos, Guarulhos tinha muitos pontos culturais. Hoje já não tem mais nas periferias, apenas nas áreas mais nobres. O que você vai fazer, ou pretende fazer, né, para a cultura melhorar em Guarulhos? Eu acho que a gente tem que colocar, mudar a estrutura escolar. O que tem a ver escola com a cultura? Tudo. A base é a escola. Então, aula de música, uma aula de teatro, artes plásticas, isso vai estimular os alunos a eles mesmos virem com as ideias. Eu não vim da área da cultura, né? A minha vida toda eu sempre trabalhei, fiz circo escola. Gente, cadê o circo escola? Acabaram com o circo escola, né? Era um lugar que aprendia-se muito arte, tudo. Então, assim, a gente tem que resgatar isso aí, trazer para dentro das escolas aulas voltadas para a cultura. Isso vai estimular o jovem a entrar nesse mundo. E as ideias vão acontecendo e a transformação vai acontecendo. Entendeu? Eu estou vendo aqui, um amigo meu está online, aí está assistindo, Leonardo Santos. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Caiu a minha energia, como sou eu que estou transmitindo, então teve esse probleminha. Mas voltamos só para fazer as considerações finais com o Thiago Vicente, a Isabela e o Solino. Começar pelas meninas. Maiara, Leandro, só interrompendo você rapidinho, tem 2 perguntas de um ouvinte aí, cara. Eu queria responder. Você tem direito a mais uma, que eram 2 dos comentários, mais uma. Então, é dos comentários, eu não respondi nenhuma dos comentários. Respondeu a do Robson, ele comentou lá nos comentários. De cultura? De cultura. Acho que não. Foi nos comentários. E qual que é a próxima? Ele está falando sobre como acompanhar, se poderia ter um aplicativo, se fizéssemos live semanalmente para poder acompanhar, entendeu? Esse é o questionamento dele. Ele está perguntando para o Thiago isso? Isso. E aí, Thiago, qual que é a sua resposta? Eu acho que deveriam. O vereador ele teria que fazer isso aí semanalmente para poder prestar conta para o cidadão, né? Para o patrão dele. Vamos falar patrão? É verdade, é o patrão dele. Eu acho que deveria fazer sim, justificando as suas ações, o que ele fez, o que ele trabalhou, ou o que ele mudou naquela semana, né? Produtividade, mostrando a produtividade de cada um, né? Eu acho assim, não deveria ser obrigatório. Vamos obrigar o vereador a fazer. Quando vira obrigação, vira uma merda. Agora, eu acho que o cara tem que fazer o seguinte,
O vereador tem que fazer. O cidadão, prestar atenção, no que não presta conta, então nesse eu não voto mais. Uhum. Pode ser legal. Ó, Thiago, você é legal pra caramba pra sair, tomar uma cerveja bacana, mas votar eu não voto mais em você, porque você não presta conta pra gente. É isso que deveria acontecer. Essa conscientização teria que vir do cidadão. Certo. Bom, pessoal que nos assistiu, a Maiara, o Tiago, Vicente, o Tiago Solino, a gente agradece a participação. Na segunda-feira nós teremos mais uma entrevista com outro candidato e atual, né, vereador, o professor Rômulo. E Maiara, tem alguma coisa a dizer? Não, só agradecer a presença do Tiago, realmente. Eu espero que, se futuramente for eleito, né, que realmente consiga fazer essas mudanças, né, que comentou, que consiga ter apoio. E é isso. Tiago Solino. Sucesso a todos. Muito obrigado, pessoal. Essa foi primeiro papo sem partido. Esperamos que tenham gostado e acompanhem as eleições da nossa cidade. Não deixemos que seja governada por pessoas que não estão nem aí para ela. Atue. Isso aqui é para o povo, pelo povo. Estamos todos juntos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Galera, obrigado, galera. Valeu. Boa noite a todos.